Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. A Comissão das Parcerias Público-Privadas faz duras críticas às decisões políticas do antigo governo de José Sócrates. A oposição descreve os resultados do relatório como uma encenação política. O relatório da Comissão de Inquérito às Parcerias Público-Privadas arrasa o governo de José Sócrates, o regulador e a gestão das estradas de Portugal. A administração das estradas de Portugal é acusada de ter sido cúmplice da opção política vigente. Já o regulador dos transportes é considerado incapaz de exercer as funções de supervisão destes contratos. As conclusões do relatório apontam para uma utilização massiva de parcerias público-privadas em Portugal como forma de financiamento do Estado, que desviou o seu objetivo fundamental: reduzir custos para o Estado e melhor satisfazer as necessidades públicas. Os estudos inflacionados e pouco realistas encomendados pelo Estado para suportarem a celebração destes contratos são um dos principais problemas identificados pelo relatório das PPPs. Mas a Comissão vai mais longe e afirma que o recurso excessivo às PPPs teve por base a necessidade dos agentes políticos realizarem obras sem formalmente se endividarem, que resultou do facto deste tipo de encargos não ter impacto na dívida pública naquela altura. As maiores críticas são direcionadas aos contratos feitos no setor rodoviário, com destaque para a Lusoponte, que a Comissão classifica como um dos piores exemplos. A Comissão considera inaceitável que o Governo tenha assumido e aceite crescimentos elevados de tráfego imprevisíveis e que, não se concretizando, obrigaram à compensação financeira dos concessionários. A anterior gestão das estradas de Portugal também não escapa às críticas. A Comissão quer que os administradores da empresa sejam chamados a assumir as responsabilidades a par dos governantes da altura. Já em relação ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, o relatório indica que acusou incapacidade em exercer na plenitude a sua função de regulador do setor ferroviário. Em declarações sobre as conclusões finais do relatório, a oposição acusa o PSD de tentar manipular a opinião pública e considerou o documento parcial e fruto de uma encenação política, uma vez que as conclusões do relatório da Comissão foram reveladas à comunicação social antes de ser dado a conhecer aos deputados da Comissão. O relatório da Comissão indica que os acordos de reequilíbrio financeiro desta concessão já custaram aos contribuintes portugueses quase 847 milhões de euros. A última palavra neste caso cabe ao Tribunal de Contas. Em apenas um ano, o preço da eletricidade e do gás subiu expressivamente. Em Portugal, a fatura da luz é a quarta mais cara da União Europeia e a do gás, a terceira. 20,60 € por 100 kW foi o aumento que sofreu a eletricidade em Portugal entre a segunda metade de 2011 e igual período de 2012. Os dados revelados hoje pelo Eurostat dão conta que Portugal registrou a quarta maior subida na União Europeia no que a preços de eletricidade diz respeito, apenas atrás de Chipre, Grécia e Itália. Num período de um ano, a eletricidade aumentou 9,7% no nosso país, mais de 3 pontos acima da subida média da Europa a 27 e da zona euro. Já no preço do gás, para os consumidores domésticos, Portugal registrou uma subida de 15,6% entre a segunda metade de 2011 e igual período de 2012, um aumento que se traduz em mais de 8,5 € por cada 100 kW, uma subida que é ainda superior às verificadas na União e na zona euro, onde o aumento foi pouco mais de 10% em ambas. A subida expressiva no intervalo de um ano da eletricidade e do gás em toda a Europa pode ser explicada no caso concreto português pelo agravamento do IVA. Quando ajustados ao poder de compra, os portugueses pagam a quarta eletricidade mais cara da União Europeia e o terceiro gás mais caro. Seguimos agora com a atualidade regional.
A Marginal de Lessa da Palmeira, em Matosinhos, tem um novo parque de estacionamento. O equipamento foi inaugurado ontem pelo Presidente da Câmara, Guilherme Pinto. O novo parque tem agora 84 lugares gratuitos para viaturas ligeiras e situa-se nas traseiras da Escola Básica da Praia. O parque de estacionamento tem entrada pela Avenida dos Combatentes da Grande Guerra e saída para a Rua Nogueira Pinto. Para além de turistas, o equipamento vai servir a comunidade escolar, vários estabelecimentos do setor da restauração e, no futuro, um hotel que está a ser construído naquela zona. Durante a inauguração do parque, em Matosinhos, Guilherme Pinto salientou a importância do projeto e o esforço para que o parque ficasse concluído no início da época balnear e ainda há tempo da recriação histórica dos Piratas em Lessa da Palmeira, que decorrerá entre os próximos dias 28 e 30 de junho. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local acusou a Câmara do Porto de querer extinguir o feriado municipal do Dia de São João ao transformá-lo numa tolerância de ponto. O sindicato anuncia que o presidente da autarquia, Rui Rio, emitiu na semana passada uma ordem de serviço que afirma conceder tolerância de ponto no dia 24 de junho, Dia de São João, na próxima segunda-feira. Em resposta às acusações, a Câmara do Porto afirma que, se não fosse decretada a tolerância de ponto, todos os trabalhadores teriam de trabalhar no dia 24 de junho, de acordo com a legislação em vigor. Quanto ao pagamento de horas extra, a autarquia considera que a questão não se coloca em dia normal de trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local diz não pactuar com a extinção de um feriado com mais de 100 anos. A mais antiga companhia de teatro de Portugal comemora hoje 60 anos. O espetáculo encenado por António Pedro, que inclui textos como A Gota de Mel, Nau Catrineta e Um Pedido de Casamento, que sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira, é o mote para as comemorações do 60º aniversário do Teatro Experimental do Porto. O presidente da direção e diretor da companhia considera que são 60 longos anos, com muitos altos e baixos ao longo da história. O diretor da companhia revelou ainda a importância do papel da autarquia de Vila Nova de Gaia, onde a companhia encontrou apoios que nunca o Teatro Experimental tinha usufruído no Porto, nomeadamente instalações e a utilização do auditório municipal e o regressar este ano aos apoios da Direção-Geral das Artes. Sem atores ou técnicos fixos, o diretor artístico quer construir um grupo de colaboradores recorrentes com quem se consiga, nos próximos anos, constituir uma linha estética. O Teatro Experimental tem agendado para setembro a estreia de uma coprodução com o Teatro Nacional de São João, Os Negócios do Sr. Júlio César. A Assembleia Municipal do Porto aprovou ontem a redução da taxa do IMI no Porto em 10% este ano. A taxa do IMI está agora em 0,36% para os prédios urbanos avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. A proposta da Câmara do Porto recebeu os votos favoráveis de todos os partidos, menos do Bloco de Esquerda. O partido da oposição insistiu que o atual executivo devia abster-se de o fazer porque está em fim de mandato e vai sair. O deputado municipal bloquista reafirmou caber ao próximo executivo, saído das eleições autárquicas de setembro, decidir qual o valor dessa taxa. O deputado do Bloco de Esquerda alega ainda haver uma razão oculta para o executivo liderado por Rui Rio avançar com a medida, condicionando quem lhe vai suceder. O partido considera uma jogada política, reforçando que o executivo que for eleito tem tempo suficiente para fixar a taxa do IMI que entender, visto que a lei determina que tal pode ser feito até ao dia 30 de novembro de cada ano. Estão concluídas as obras de reabilitação da orla marítima de Vila Nova de Gaia. O presidente Luís Filipe Menezes falou num investimento que ronda os 250 milhões de euros. A Câmara de Gaia investiu 250 milhões de euros na reabilitação da orla marítima nos últimos 14 anos. A segunda fase de reabilitação correspondeu a um investimento à volta dos 6 milhões de euros. A requalificação integrou a construção de uma ciclovia com cerca de 20 km desde o centro da cidade de Gaia até Espinho.
A última fase de construção foi agora inaugurada por Luís Filipe Menezes e contou ainda com a presença do Presidente da Assembleia Municipal de Gaia, presidentes de juntas de freguesia e muitos ciclistas e caminhantes. Esta é mais um passo de beneficiação da Orla Marítima de Gaia. Não é só a ciclovia, aquilo que faltava do ponto de vista de recuperação da costa, nomeadamente a frente de Mar da Madalena, foi completamente reabilitada nesta fase. Agora é mais fácil dar um passeio de bicicleta numa das mais belas pistas do litoral português. Luís Filipe Menezes refere que este investimento reflete a importância da valorização do litoral de Gaia. O autarca classificou os 250 milhões de euros gastos como um investimento e não como um despesismo, como alguns acusam. Isto chama-se investimento. Há quem chame despesismo, chama-se investimento. E é porque este investimento foi feito, é que vem o Mundialito, é que vem o Hotel Yetman, é que vem tudo aquilo que vai redundar e está a redundar na dinamização da economia e na criação de postos de trabalho. A requalificação da Costa do Mar representa mais um dos investimentos reprodutivos no concelho que tem vindo a dar sinais de uma forte promoção, tanto a nível nacional como internacional. O presidente gaiense, agora candidato à Câmara do Porto, considera Gaia campeã a vários níveis. Gaia é uma Gaia que passou a ser campeã da rede qualificada de saneamento básico, da habitação social de qualidade, das vias estruturantes que permitem uma forte mobilidade, da Costa de Mar campeã das bandeiras azuis, da Costa de Rio com marinas, com teleféricos, do centro histórico reabilitado, dos equipamentos esportivos a pulularem e multiplicarem-se por todas as freguesias. A requalificação da Costa do Mar contribuiu ainda para que o concelho gaiense tenha obtido pleno de bandeiras azuis nas suas 18 zonas balneares. O motor da República é o mote da mais recente exposição da Alfândega do Porto. Para ver estão as viaturas que serviram os presidentes de Portugal a partir da Primeira República e até aos nossos dias. De objetivos traçados e sonhos alcançados, um projeto desde há 5 anos trabalhado está agora em execução. A Alfândega do Porto recebe em exposição permanente o motor da República, os carros dos presidentes. Esta exposição conta a história em 4 rodas dos anos passados em Portugal, desde a Primeira República à democracia, começando pelos coches e terminando nos veículos dos ex-presidentes. Para além de destacar os coches que correspondem ao período da Primeira República e que são de facto viaturas que hoje não encontramos em circulação, só encontramos praticamente como peça de museu, há viaturas como o Rolls-Royce Phantom 5 que temos aqui ao nosso lado, que também se destaca, que correspondeu ao período do Presidente Américo Tomás e que também se destaca de entre estas viaturas. São viaturas de grande imponência, de grande aparato e em que se privilegiava algum sentido de ostentação, e que é já muito diferente, por exemplo, do sentido de segurança, comodidade e rapidez dos carros correspondentes ao último período e sobretudo os carros mais recentes do período já pós-25 de Abril. Porém, o sentido patrimonial associado a estas viaturas não existia no começo da República, na medida em que, quando os carros deixavam de servir aos presidentes, eram abatidos ou até mesmo vendidos. Os que restam foram recuperados e restaurados e contam agora uma parte da democracia portuguesa. De alguns deles conhece ainda o paradeiro, pertencem a coleções particulares ou pertencem a museus, outros já conseguiram ser recuperados pela Presidência da República e foram restaurados para constar nesta exposição, mas não a totalidade. Para manter o mesmo brilho de outrora, os veículos serão conservados por um especialista de automóveis da época que garante a conservação desta exposição até o ano de 2025. Porém, os valores inseridos na nossa República não estão apenas representados através das viaturas, mas também através de objetos utilizados pelos ex-presidentes. Uma boa maneira de conhecer a história daqueles que nos representaram e de dar prestígio à cidade do Porto. Aqui estão presentes os valores da República e pensamos que nas últimas décadas, durante as últimas décadas, nada aconteceu tão significativo como esta exposição. Acho que é uma magnífica exposição que o Porto merece e que pensamos que deve ser visitada por muita gente. De entre os exemplares expostos, destaque para o Packard Super 8, que esteve em serviço do primeiro Presidente da República durante o Estado Novo, Marechal Oscar Carmona, e como última viatura utilizada para Américo Tomás, um imponente Rolls-Royce Phantom 5, que foi utilizado também
para transportar a Rainha Isabel I de Inglaterra, em 1985, na sua visita a Portugal. Mas os carros que aqui estão são fantásticos, são emblemáticos, e a partir deles já se pode contar a história da República Portuguesa, o que será fantástico, nomeadamente para os alunos das diferentes escolas do país. A história da República, em 4 rodas, já pode ser visitada na Alfândega do Porto. O diretor da exposição deixa um apelo. Que nós, portuenses, nós nortenhos, temos mais é que neste momento, a partir do momento em que dispomos desta exposição, vir visitá-la. E é o convite que nós deixamos chegar a todos os cidadãos, é que venham visitá-la, merece. Vão gostar e vai valer a pena. Seguimos agora com o habitual comentário neste Jornal Regional, hoje, por ser terça-feira, a cargo de António Meira. António, seja muito bem-vindo ao Jornal Regional. Boa tarde. Partimos para o primeiro tema, que nos leva um pouco por todo o mundo. A contestação popular é um crescente em vários países, Turquia, Brasil, também a guerra civil da Síria, entre outros. Há um descontentamento geral a que a Primavera Árabe deu um mote muito particular. Que análise faz deste crescer, até em Portugal, de manifestações? É claro que em Portugal também há contestação. Agora já está marcada uma nova greve para os funcionários dos impostos. Eu leio nestas contestações a nível mundial uma contestação não só contra a política, contra os sucessivos governos que chegaram até à atualidade, mas principalmente contra a corrupção. Portanto, a corrupção está na base de todas estas contestações. Na Tunísia, na Turquia, no Brasil, na Síria é um caso diferente, em Portugal é o resultado da corrupção. Nós estamos assim e portanto, se os professores, é tudo discutível, se os professores têm direito à greve na altura dos exames ou não. O direito à greve é um direito que assiste a todas as pessoas. Se calhar há alturas em que não deviam fazer greve. Utilizam estas alturas dos exames provavelmente para fazer mais pressão. Mas, por exemplo, no Brasil, a contestação começou por causa do aumento dos transportes, e, portanto, está a desencalhar em assuntos ligados à corrupção. O país também foi uma bola de neve, aquilo que se está a passar. Creio que a última manifestação juntou, não é que seja muito para o Brasil, mas 200 mil pessoas já é uma manifestação significativa. Hoje, o Presidente do Brasil e o ex-Presidente vieram dar razão aos protestantes, não é? Aos que estão a protestar na rua. Mas se não houver mudanças a nível da política, a nível de Estado, a nível de governantes, se a mentalidade dessas pessoas não mudar, eu creio que iremos assistir a muitos mais contestações, porque as pessoas estão cansadas. Eu hoje entrei no Facebook e vi as cadeiras para o Mundial, não sei se é 2014 ou 2008 que se irá fazer no Brasil, acho que é 2018 ou 2014. 2014, é no próximo ano. As cadeiras dos estádios são autênticas bancos de automóveis. E nos hospitais vinha ao lado um banco, a pessoa estava lá deitada. Portanto, as pessoas começam a ficar cansadas dos exageros que se fazem, que os governantes fazem, e começam a ficar cansadas e a única forma realmente é protestarem para que a forma de fazer política mude nestes países, não é? Mas não lhe parece que está aqui a surgir um novo paradigma associado a estas manifestações? Ou seja, as pessoas estão mais exigentes com os seus governantes, ou seja, estão sem o silêncio habitual, portanto, estão aqui a querer uma transformação. Isto pode acarretar mesmo uma transformação das atuais políticas e até dos modelos políticos ligados ao Ocidente? Eu creio que sim, que todas estas contestações irá fazer com que os políticos repensem o que é a forma de governar, e se não houver essas mudanças na forma de governar, eu creio que
as contestações irão aumentar de tom e em mais países, não é só nestes que falamos. Eu também penso da mesma maneira, embora não vá para a rua manifestar-me ou contestar, mas eu contesto de outra forma e acho que não sei se eu também chegarei a ir para a rua e contestar, porque de facto todos nós estamos cansados de uma coisa que se chama corrupção, que levou os países a ficarem endividados. Portanto, a corrupção é que levou os países, ou é que está a levar os países a ficarem endividados. Uma medida rápida ou simples que um governo possa tomar contra a corrupção, António Meira? Uma medida rápida era quando os governos entram em funções, quando ganham as eleições, e não colocarem os Jobs for the Boys nos lugares principais, porque quando isto acontece em Portugal, mas não acontece nos países todos, o governo, quando entra em funções, arranja ou substitui os jobs por outros jobs para controlar determinados setores. O governo tem que se desligar dos lobbies. Ou legaliza os lobbies, ou tem que acabar com os lobbies. Em Portugal existem muitos lobbies. E, portanto, as redes sociais vieram trazer uma nova forma também de comunicação. Se há 10 anos a maior parte da população mundial não tinha telemóvel, tinha dificuldade em comunicar, hoje basta colocar uma notícia no Facebook e ela espalha-se por centenas ou dezenas de milhões de pessoas no mundo. A tal praça pública que o Bill Gates falava, da aldeia global, não é? Já o Einstein dizia que ia ser complicado quando a tecnologia se subpusesse ao ser humano. Eu não vejo que seja complicado, é preciso saber controlar isso. Por exemplo, o caso dos Estados Unidos, do ex-agente da CIA que vazou informação. Eu não concordo com aquilo que ele fez. Porque se é para a segurança dos cidadãos, eu acho muito bem que os Estados devam controlar a informação. Eu também não vejo Mas Estado... Mas coloca-se também aqui em causa a própria privacidade. Acho que não. Das pessoas. O que é melhor é nós termos perdido parte da privacidade, mas não levamos com uma bomba em cima, não é? Portanto, há este problema. Isso levaria-nos a outras questões, António Isso levaria a outras questões, exatamente, não é? Porque não foi, de Porque facto, perguntado. A segurança inglesa, por exemplo, não sei se sabe, a Inglaterra é o país no mundo que tem mais câmaras de filmar. Pelo menos eu estive lá em 2006, já estive posteriormente. Quase todas as ruas, tinha 14 milhões, fora de Londres. Tinha 14, o Reino Unido tem mais câmaras do que população em Portugal. E, portanto, isso é uma forma, e eles abortaram muitos atentados. E, portanto, eu acho que nós também não temos que levar com as outras pessoas, com as ideologias das outras pessoas, não é? Por um lado, acho bem, com certeza que nos priva da privacidade, mas vamos pôr as coisas na balança e ver o que é melhor. E o que é mais importante, de facto, para a população. Bem, isso, de facto, traria-nos aqui outra discussão, mas vamos partir para o nosso segundo tema, um bocado em contraste com este primeiro tema. Os líderes das 8 nações mais ricas do mundo estiveram reunidos esta semana na cimeira do G8, exatamente no Reino Unido, na Irlanda. Acreditam que os maiores riscos para a economia mundial foram já ultrapassados, embora as perspectivas de crescimento estejam pressionadas pela fraca confiança dos agentes económicos. Acredita nisto mesmo, ou parece-lhe que o resultado desta cimeira é mais um sinal para os mercados para estes agentes económicos terem de facto maior confiança na economia global? Isso é mais um sinal para os mercados. Agora, parte desses países têm os problemas resolvidos. O Canadá, os países fazem parte dos G8, são os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Itália, França, Canadá, Japão e mais recentemente eram os G7 e mais recentemente a Rússia. Parte desses países têm os problemas resolvidos. O Canadá não atravessou crise financeira nenhuma, por exemplo. A Alemanha também não. Os Estados Unidos atravessaram, foi o epicentro da crise financeira mundial a partir de 2007, mas eles têm outras ferramentas que a Europa não quer utilizar. E, portanto, o único país nos G8 que não tem a situação bem controlada é a Rússia. Também é um problema à parte, onde funcionam muito as oligarquias. E parece-lhe que o Reino Unido tem?
O Reino Unido tem, porque tem instrumentos que a Europa não quer utilizar e a economia do Reino Unido tem estabilizado. Eu acompanho, por acaso acompanho estas economias ao longo do meu dia e, portanto, no Reino Unido o preço à habitação já está a aumentar, quer dizer, é um sinal, o preço das habitações está a aumentar, é um sinal de que a economia está a recuperar. Enquanto o preço dos imóveis baixam, a economia continua a afundar-se. Quando é um barómetro, é um barómetro, e portanto o Reino Unido também consegue chegar lá. E então com o novo governador que ou já entrou, irá entrar em funções do Banco de Inglaterra, provavelmente ainda irão, que era o ex-governador do Banco de Canadá, não sei se sabe disto, portanto a Inglaterra importou, que é uma coisa inédita, um estrangeiro para governar o Banco de Inglaterra. Eu acho estranho porque a Inglaterra tem 60 milhões de habitantes e não encontra lá uma pessoa competente para ser governador do Banco de Inglaterra. Mas a economia inglesa também já está a estabilizar. Portanto, a Rússia tem o potencial das matérias-primas, portanto, tem petróleo, tem gás natural e por aí também vai resolvendo. Claro que ainda há muita pobreza na Rússia, mas a Rússia tem muito ainda para andar. Agora faz parte dos G8, como podia fazer parte da China, por exemplo, ou até a Austrália. Faz parte dos G8 precisamente pelo valor do PIB que tem e do rendimento per capita e da potencialidade. Por exemplo, a China já não tem essa potencialidade que a Rússia tem, já tem menos matérias-primas. Daí a Rússia fazer parte dos G8. É assim, mas o que se passa nos G8 não se passa nos países como em Portugal. Quer dizer, não temos nada a ver com a economia dos G8. Nós não temos nada a ver. Parece que esta cimeira dos G8, quer dizer, parece que falam para o mundo. Claro que falam para o mundo porque só os Estados Unidos representavam até há poucos anos 25% do PIB mundial. Portanto, tem que falar para o mundo. Deve representar neste momento cerca de 20%. Um país representar cerca de 20% ainda é muito. E, portanto, nós estamos a falar nos G8 que devem representar 60% da economia mundial, 60% a 70% da economia mundial. Portanto, eles podem falar para o mundo. Agora, eles resolveram parte dos problemas dentro de portas, mas há países que não os resolveram. Portanto, Portugal está longe. Essa mensagem é para o mundo, também é para os portugueses, mas nós estamos muito longe de termos resolvido o problema da nossa economia, do nosso crescimento, do desemprego. Quer dizer, nós estamos completamente... Enquanto os Estados Unidos, a taxa de desemprego desce, está nos 7,6%, a Alemanha está nos 5, qualquer coisa por cento, a Inglaterra também tem uma taxa de desemprego baixa, o Canadá também, o Japão também. O Japão é o país dos G8 que tem a taxa de desemprego mais baixa, a Itália tem a taxa de desemprego mais alta, a França mais baixa um bocadinho. Quer dizer, é o que eu digo, isso é uma mensagem, mas que nos pode confortar um pouco, mas não... Mas acha que pode haver uma reação positiva exatamente da confiança? Há uma reação positiva até os mercados se lembrarem da mensagem. Quando esquecerem a mensagem, começam a atacar novamente. E portanto, de qualquer maneira, era pior se eles dissessem. E sabe, o problema mundial não está resolvido porque as previsões de crescimento são 2,1% neste momento, é muito pouco. O crescimento mundial devia estar no dobro, 4%. E mesmo assim, impulsionado muito por países que não fazem parte destes G8. Dos G8, exatamente. Embora, portanto, temos a Alemanha, temos a Rússia, temos os Estados Unidos, o Canadá e a Itália e a França têm menos expressão, mas são países neste momento com muita pujança. Portanto, os Estados Unidos estão com um crescimento de 2,3%, o que é muito. Portanto, 2,3% para os Estados Unidos representa 7 ou 8% para a China. Exatamente. Portanto, quando dizemos que a China cresce 8% ou 9 ou 10%, temos que analisar todos os indicadores. António Meira, agradeço-lhe o seu comentário aqui neste Jornal Regional. Marco encontro consigo 2 a 8 dias na próxima terça-feira. Boa tarde. Até lá. E agora as previsões do tempo para amanhã. Aguaceiros fracos e algumas abertas com sol são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para quarta-feira. Quanto às máximas, 18 graus para o Porto, 21 para Lisboa e 26 graus é a máxima prevista para Faro.
A informação regressa à Regiões TV mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.